Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Tabata Porte, te faço companhia e te trago as principais notícias internacionais da última semana. E olha, após gastar mais de 6 milhões de dólares, quase 34 milhões de reais, em uma obra de arte, um empresário sino-americano cumpriu a sua promessa e comeu. A obra, para você ter uma ideia, era uma banana pendurada na parede com uma fita adesiva. Em um luxuoso hotel de Hong Kong, Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron, devorou a banana que arrematou na semana passada por 6,2 milhões de dólares, quase 34 milhões de reais na cotação atual. O empresário sino-americano cumpriu assim sua promessa após obter em leilão a obra de arte composta pela fruta pendurada na parede com uma fita adesiva prateada. Eu estava um pouco incrédulo. Era como se eu estivesse lá para participar da diversão, mas não achava que teria sucesso no lance pela banana. Primeiro, não parecia muito real, mas em segundo lugar, eu estava muito feliz, porque fiquei bastante interessado na banana, então fiquei muito feliz por ter vencido. A obra, intitulada Comedian, foi criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, conhecido por sua fama de provocativo e iconoclasta. Apesar de a banana provocar muita discussão sobre seu valor artístico, Sun não deixa de exaltar a importância da obra. Acho que a banana, em algum nível, já se tornou algo com que todos se importam, tanto dentro da indústria ou da sociedade. Em inglês, é chamada de arte icônica. Existem 3 exemplares e a obra foi idealizada para questionar a noção de arte e seu valor. O proprietário recebe um certificado de autenticidade e instruções sobre como substituir a banana quando ela começa a se decompor. Longe da discussão sobre a real necessidade da peça, Justin Sun garantiu que o sabor da banana era realmente muito bom. Olha que polêmico, hein? Agora, mudando de assunto, uma ilha da Polinésia corre sérios riscos de ser engolida pelo mar. E o governo da região tomou medidas para garantir o futuro da população e manter viva a memória da ilha. Tuvalu, um estado da Polinésia, com ilhas e atóis, ao leste da Austrália, enfrenta diversas incertezas sobre seu futuro. Com diversas mudanças climáticas, várias ilhas estão sob sérios riscos de desaparecer, juntamente com as casas e memórias dos moradores. A água do mar já está vazando pelo solo, matando plantações e estragando a água potável, afirma a nação em um anúncio oficial realizado em novembro de 2022, durante a COP27, divulgada pelo ministro das Relações Exteriores de Tuvalu, Simon Coffey. Em uma atualização publicada no final do ano passado, Coffey lembrou as previsões que apontavam que Tuvalu deve ser engolido pelo mar em algumas décadas e que o projeto chamado de Digital Nation convidou os moradores a compartilhar todos os tipos de memórias e itens importantes para a digitalização. Na última atualização do projeto, governantes afirmaram que fizeram uma varredura 3D completa das 124 ilhas e ilhotas da nação. A ideia é que os refugiados consigam manter a nacionalidade e tenham acesso ao território e memórias no metaverso. O governo da ilha também se planejou nesse sentido. Em 2023, firmou um acordo de imigração com a Austrália, que permite que 280 moradores de Tuvalu consigam vistos permanentes para ficar na Austrália todos os anos, trazendo a urgência de discutir como nações e territórios estão sob o risco de desaparecer em breve. Um estudo feito por cientistas da NASA apontou que boa parte de Tuvalu estará inundado em 2050, um risco que também assombra outros países insulares do Pacífico. A China anunciou restrições nas exportações para os Estados Unidos de componentes essenciais para a fabricação de semicondutores eletrônicos, em resposta a medidas similares tomadas por Washington contra o gigante asiático. De acordo com o comunicado do Ministério do Comércio chinês, entre os materiais afetados estão o galho, o antimônio e o germânio. Estes metais podem ser usados em tecnologias duais, aquelas que podem ser mobilizadas tanto com fins civis como militares. O Ministério afirmou também que as exportações de grafite, outro componente crucial dos semicondutores, também estarão sujeitas a revisões mais estritas dos usos e usuários finais. A partir de agora, qualquer venda para os Estados Unidos desses componentes deverá contar com uma licença da administração chinesa.
Além disso, todas as exportações com usos militares ficam estritamente proibidas. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira um novo pacote de restrições à exportação para a China de semicondutores e material para fabricá-los. Com as novas medidas, esse departamento deverá emitir uma autorização adicional às vendas a 140 empresas chinesas. Entre elas, as empresas de chips Piotech e C-Carrier, ou o grupo Naura Technology, que produz equipamentos para fabricá-los. Sob a presidência de Joe Biden, os Estados Unidos adotaram diversas medidas para restringir as exportações para a China de chips de última geração, que podem ser usados em sistemas de armas avançados ou inteligência artificial. Em seu comunicado, o Ministério Chinês acusa Washington de ter politizado e transformado em arma as questões econômicas, comerciais e tecnológicas. Os Estados Unidos continuam avançando rumo a uma inflação de 2%, apesar de obstáculos. Em um ensaio publicado pelo presidente do Banco Central de Atlanta, Rafael Bostic. A atividade econômica norte-americana continua avançando rumo à sua meta de longo prazo de uma inflação de 2%, apesar dos obstáculos recentes no caminho. Essa é a avaliação de um alto funcionário do Banco Central dos Estados Unidos. Em um ensaio publicado, o presidente do Banco Central de Atlanta, Rafael Bostic, disse que a instituição está no caminho correto. Acho que a inflação segue no seu caminho, embora seja acidentado, rumo ao objetivo de 2%, afirmou Rafael, que este ano é membro com direito a voto no Comitê de Política Monetária. Por mais perto que tenha chegado da meta de 2%, o BC americano ainda não a alcançou, e os preços se recuperaram ligeiramente em outubro por vários fatores, como o custo de habitação e alojamento. Em uma tentativa de reduzir a inflação provocada pela recuperação pós-pandemia, o Banco Central americano iniciou um ciclo de aumento das taxas de juros até alcançar um máximo em 2 décadas, antes de começar a flexibilizá-las nos últimos meses. No papel, a economia americana agora parece bastante saudável, com um crescimento sólido, uma taxa de desemprego relativamente próxima de mínimas históricas e uma inflação anualizada de 2,3% em outubro. Não vejo os obstáculos recentes como um sinal de que o progresso rumo à estabilidade de preços tenha se estancado por completo, avaliou Rafael. O mercado vê uma probabilidade de 63% de um corte adicional de 0,25% da taxa de juros no fim deste mês e de 35% de que faça uma pausa, segundo dados do CME Group. O Banco Central dos Estados Unidos tem um duplo mandato: controlar a inflação e manter o pleno emprego. O Telegram anunciou uma parceria com a Internet Watch Foundation para impedir a pedofilia na plataforma. O aplicativo de mensagens Telegram se comprometeu a lutar ativamente para detectar, remover e impedir a disseminação de imagens de abuso sexual infantil. A iniciativa faz parte de uma campanha em parceria com a Internet Watch Foundation, sediada no Reino Unido. A plataforma, que afirma ter mais de 950 milhões de usuários por mês, vai usar ferramentas e dados da instituição para detectar, interromper, remover e bloquear imagens de abuso sexual infantil. Este acordo ocorre depois que o fundador e diretor do aplicativo foi preso em agosto em um aeroporto de Paris e depois foi acusado de não impedir conteúdos extremistas e terroristas no aplicativo. Fundado em 2013, o aplicativo de mensagens, que sempre afirmou respeitar as leis europeias, se comprometeu desde o início a nunca divulgar informações sobre usuários. Um relatório publicado na última semana alerta para perigo das secas, que podem causar bilhões em prejuízos e destruir ecossistemas em longo prazo. Pesquisadores alertaram em um relatório global apresentado que as secas recordes estão se tornando uma nova normalidade para bilhões de pessoas, mas poucos países estão levando a sério esta ameaça. O lançamento do Atlas Mundial das Secas coincide com a reunião de governos na Arábia Saudita para a COP16 sobre a degradação da terra e a desertificação. O fenômeno é agravado pela mudança climática causada pelo ser humano e os períodos secos mais longos contribuem para o esgotamento dos solos férteis, que pouco a pouco se tornam áridos. O ano de 2024, quase certamente o mais quente já registrado, foi marcado por secas destrutivas do Equador ao Marrocos e da Namíbia ao Mediterrâneo. As secas são menos visíveis e atraem menos atenção do que eventos repentinos, como enchentes e terremotos, mas não devem ser subestimadas.
Até 2050, 3 em cada 4 pessoas no mundo vão ser afetadas de alguma forma pelas secas, de acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e o Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia, que copatrocinou o estudo. A Corte Internacional de Justiça iniciou audiências inéditas para estabelecer um marco jurídico sobre como os países devem proteger o meio ambiente. Mais de 100 estados e organizações vão apresentar as suas declarações. Audiências sem precedentes começaram na Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, para estabelecer um marco jurídico sobre como os países devem combater as mudanças climáticas. Mais de 100 estados e organizações vão apresentar suas declarações perante este tribunal, que é a máxima instância judicial da ONU. O resultado destes processos terá repercussões durante várias gerações e determinará o destino de nações como a minha e o futuro do nosso planeta. Os ativistas esperam que a decisão dos juízes tenha consequências importantes na luta contra as mudanças climáticas. Outros temem que a solicitação de um parecer consultivo não vinculante, que teria o respaldo desta instância da ONU, tenha um efeito limitado e que provavelmente demore meses ou anos para ser emitido. A nossa delegação acaba de voltar da recente COP29 em Baku, onde testemunhamos mais uma vez em primeira mão o fracasso do processo. É inconcebível que a COP não tenha conseguido chegar a qualquer acordo sobre a redução das emissões. Alguns dos principais poluidores do mundo, entre eles os 3 maiores emissores de gases de efeito estufa, China, Estados Unidos e Índia, estão entre os 98 países e 12 organizações que devem apresentar suas declarações. E agora, mudando de assunto, é momento de recordar, porque no dia 3 de dezembro de 1994, o PlayStation começou a ser vendido no Japão. E o lançamento do console foi um sucesso mundial que dura até hoje. O PlayStation, sucesso da Sony que mudou a história dos videogames, completa 30 anos. Em 3 de dezembro de 1994, o PlayStation começou a ser vendido no Japão, a primeira incursão da Sony neste segmento, na época dominado pela Sega e pela Nintendo. Foi um êxito global, principalmente entre o público mais adulto, que elevou a fabricante japonesa ao posto de número 1 do setor. Quando descobri este console foi uma revolução. 3D em tempo real. Já tinha começado com outros consoles ou certos microcomputadores, mas não era tão fluido quanto o que se pode vivenciar com o console da Sony. A primeira experiência, digamos, foi o Ridge Racer, no qual a conversão foi incrível. Na realidade, tudo começou com uma disputa entre Sony, que estava em alta desde a invenção do Walkman, e a empresa líder de mercado do início dos anos 1990, a Nintendo. As duas empresas planejavam uma parceria para lançar um CD player, compatível com o console Super Nintendo. O projeto fracassou quando o grupo responsável pela criação do personagem Mario mudou de rumo e estabeleceu uma parceria com a empresa holandesa Philips. Com a capacidade de reproduzir CDs de áudios, o aparelho da Sony poderia atrair usuários além do âmbito dos jogos eletrônicos. A abordagem de marketing foi retomada com o PlayStation 2 e seu DVD player, e posteriormente com o PS3 e seu leitor de Blu-ray. O que a Sony e o PlayStation mudaram é que eles ampliaram esse público. O console atingiu um público muito maior por causa de sua produção, que também foi direcionada a um público mais amplo, tanto crianças quanto adultos. Como resultado, eles abriram o mercado de videogames para o público em geral, por assim dizer. E isso foi uma verdadeira revolução. A Sony conseguiu superar amplamente suas expectativas. A empresa, que buscava ao menos 1 milhão de vendas para cobrir os custos de desenvolvimento, acabou vendendo mais de 102 milhões de unidades. O legado do console é evidente, que chegou à 5ª geração. No início de novembro, a Sony lançou uma versão Pro, mais potente do PlayStation 5, ao lado de uma linha de produtos de edição limitada, que homenageiam a cor cinza do console original. E um grupo de 96 paraquedistas bateu o recorde mundial de saltos em formação head-up no céu do Arizona, nos Estados Unidos. Nesta modalidade, os atletas precisam se posicionar como se estivessem em pé. Pessoas de 20 nacionalidades diferentes deram as mãos em queda livre e fizeram história. Para quem tem medo de altura, estas imagens podem gerar um frio na barriga. Mas 96 atletas corajosos de 20 nacionalidades diferentes fizeram história no Arizona, nos Estados Unidos, em estilo Big Waves, ou seja, em grandes formações.
5 aviões, a milhares de metros de altitude, participaram da aventura na modalidade head-up. Neste salto, os paraquedistas precisam se posicionar como se estivessem em pé. Com uma velocidade de até 300 km por hora em direção ao solo, todos deram as mãos e estabeleceram em queda livre um novo recorde mundial. Os juízes oficiais da Federação Aeronáutica Internacional aprovaram a marca, que ultrapassou a estabelecida em 26 de julho de 2019, por 84 pessoas em Chicago. E você, teria coragem de fazer esse salto histórico? Eu não teria coragem, não. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Até mais.